A Web Rádio Caminho da Paz apresenta Minutos com Hamed. Olá, sou Priscila e começa agora o programa Minutos com Hamed, na Web Rádio Caminho da Paz. E hoje refletiremos sobre o capítulo 30 da obra Renovando Atitudes, intitulado como Vínculos Familiares. Afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. Capítulo 4, item 18, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. De modo geral, família é uma instituição social que compreende indivíduos ligados entre si por laços consanguíneos. A formação do grupo familiar tem como finalidade a educação, implicando, porém, outros tantos fatores como amor, atenção, compreensão, coerência e, sobretudo, respeito à individualidade de cada componente do instituto doméstico. Com o Espiritismo, esse conceito de família se alarga, porque os velhos padrões patriarcais, impositivos e machistas do passado cedem lugar a um clã familiar de visão mais ampla de vivência coletiva, dentro das bases da reencarnação. Por admitir que os laços da parentela são preexistentes à jornada atual, os preconceitos de cor, de sangue, sociais e afetivos caem por terra, em face da possibilidade de as almas retornarem ao mesmo domicílio, ocupando roupagens físicas conforme as necessidades evolutivas. As afeições reais do espírito sobrevivem à destruição do corpo e permanecem eternas, nutrindo-se cada vez mais de mútuas afinidades, enquanto que as atrações materiais, que o único objetivo são as ilusões passageiras e os interesses do orgulho, extinguem-se com a causa que os fez nascer. Assim, vemos famílias que adotam a eliminação quase total da vida particular. A atenção é focalizada de forma exclusiva no grupo familiar, onde integrantes vivem neuroticamente uns para os outros, bloqueiam seus direitos à própria vida, a liberdade de agir e de pensar ao processo de desenvolvimento espiritual, para se ocuparem de cuidados improdutivos e alienatórios entre si. Vivem uns para os outros numa simbiose doentia. Os elementos que vivem presos a esse relacionamento de permuta egoísta afirmam para si mesmos: se eu me sacrifico pelo outro, exijo que ele se dedique a mim. Não é assim que acontece? Não se trata de caridade, e sim de compromissos impostos entre dois ou mais indivíduos de juntos viverem visando ao bem-estar familiar. Na verdade, não estão exercitando o discernimento necessário para enxergar a autêntica satisfação de cada um como pessoa. Não nos referimos aqui ao companheirismo afetivo, tão reconfortante e vital à família,
mas há uma postura obrigatória pela qual indivíduos se vigiam e se encarceram reciprocamente. Encontramos também outras famílias que não se formam por afeições sinceras, fazem comparações e observam características de outras famílias que invejam e que buscam copiar a qualquer custo. São as chamadas alpinistas sociais. Procuram formar o lar afeiçoadas a modelos de elegância e a peculiaridades obstinadas de afetação social, moldando o recinto doméstico ao que eles idealizam a seu bel prazer como chique, que é aquela família modelo que a pessoa tem na própria mente dela e que ela tem o desejo de que a família dela seja como aquela que ela idealiza como a família perfeita. Vestem-se à imagem dos outros, comparam carros, móveis, gostos e comidas. Negam a cada membro, de forma nociva, a verdadeira vocação, tentando sempre copiar modos de viver que não condizem com suas reais motivações. Há ainda outras agremiações familiares denominadas exibicionistas, em que os membros do lar se associam para suprir a necessidade que nutrem de ser vistos, ouvidos, apreciados e admirados. Ajudam-se mutuamente, ressaltando uns a imagem dos outros e focalizando áreas que podem ser valorizadas pelo social, como, por exemplo, a beleza física ou o recurso financeiro. As pessoas vaidosas desse tipo familiar, quando bem-sucedidas ou conceituadas, alimentam exibições sistemáticas diante dos outros, como forma de compensação ao orgulho de que estão revestidas. Assim, considerando os laços de família formados em bases de fidelidade, amor, respeito e dedicação, perdurarão pela eternidade e serão cada vez mais fortalecidos. Os espíritos simpáticos envolvidos nessas uniões usufruem uma enorme felicidade por estarem juntos trabalhando para o seu progresso espiritual. Assim como nos diz Allan Kardec nessa frase, onde ele diz assim: os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Quem disse isso foi Allan Kardec e se encontra no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu, conforme nos certifica literalmente o texto de O Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com mais um capítulo da obra Renovando Atitudes, obra psicografada pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto e ditada pelo Espírito Hamed. Até já! Como nos velhos tempos de outras tantas, que a sua vontade sempre permaneça viva e que o amor quebre qualquer barreira juntos com teu mar. E estamos de volta com o programa Minutos com Hamed. Para quem chegou agora, meu nome é Priscila e estávamos refletindo juntos sobre o capítulo 30 da obra Renovando Atitudes, intitulado como Vínculos Familiares. Lembrando que esse programa estará disponível no nosso canal do YouTube,
juntamente com os demais programas da Web Rádio Caminho da Paz. E vamos dar continuidade aqui com a leitura de um pequeno trecho do Evangelho, selecionado por Hamed. Vantagens do esquecimento. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Deus nos deu, para nosso adiantamento, justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia nos prejudicar. Capítulo 5, item 11, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Em certas criaturas é visível a rejeição que fazem para aceitar as coisas novas que vão surgindo em sua trajetória vivencial, não é mesmo? A natureza em nós é força de progresso e os homens evoluem sempre, não porém ao mesmo tempo e da mesma forma, mas naturalmente, obedecendo ao seu próprio ritmo. Todos nós temos um ritmo e é diferente um do outro. O nível de saúde mental é medido a partir do grau de adaptação da criatura ao fluxo das novas ideias que aparecem de tempos em tempos, como fatores de progresso das almas. No entanto, certas pessoas se orgulham ao proclamar-se conservadoras, se esquecendo de que o comodista, por medo ou estagnação, perde sua liberdade por não querer correr o risco de sair do lugar comum. Estão sempre lembrando uma época de felicidade, sempre vivendo ali no passado e não no agora, suspirando por sonhos antigos que não se realizaram muitas vezes, revivendo o passado, repisando as suas e as opiniões erradas dos outros e justificando-se agarradas às lembranças de vidas passadas. Vivem presas nos ecos do pretérito, sem produtividade, sem retirar benefício algum da observação dos fatos, por não saber integrar passado e presente. Se demonstrassem algum interesse para com uma só experiência nova, talvez promovessem mudanças lucrativas em seus padrões mentais. Passam por diversas experiências, não aprendendo uma única lição sequer. A cada etapa da existência, acumulamos valores intelectuais e emocionais que nos diferenciam sensivelmente de como éramos há pouco tempo. Sempre nos são dadas constantes oportunidades de modificação e melhores concepções de vida também, estimuladas pelas circunstâncias vivenciadas nas múltiplas experiências reencarnatórias que tivemos. Por que então não deixar o passado passar? Por que é tão difícil? Pois é, ficamos retidos a ideias e conceitos que nos foram válidos em determinadas épocas de nossa vida. Só que agora, nesse momento, é preciso renovação e libertação dos ranços do pretérito em favor de um presente atuante e vantajoso. Quando escutamos a formulação de ideias novas, as recebemos por velhas ideias, ou pensamos que podem ser interpretadas ou explicadas com o auxílio dos velhos conceitos. Estamos de tal maneira arraigados ao passado que deixamos de crer que possam existir novas maneiras de ver e interpretar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha,
porque tiraria a consistência da roupa e o rasgão ficaria pior. Observou Jesus Cristo aos que, diante dos novos ensinamentos dos quais ele era portador, ainda permaneciam enraizados aos costumes e práticas passadas que impediam os impulsos de amadurecimento das almas. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil, diz ele. O momento presente é o ideal para o nosso progresso. Agora, nesse momento, nós somos a nossa melhor versão. E nós só podemos sentir o aqui e o agora, pois tentar sentir o ontem é ressentir. Por consequência, nem sempre são válidas e autênticas nossas emoções do ontem para a avaliação do nosso tempo presente. Essencialmente, a voz da consciência e as nossas tendências instintivas são os melhores meios de ação, conforme nos indica o texto em estudo. Cada dia é uma nova oportunidade para nos desvencilharmos de velhos conceitos, ideias fixas e reflexões equivocadas. Chico, ele tem uma frase onde ele diz assim: para mim, o esquecimento do passado, da reencarnação, é a mais sábia das leis. Existem coisas que fizemos ou que nos foram feitas que não suportaríamos lembrar, sem que nos acontecesse o eclipse da razão. Então, aproveitemos a vantagem do esquecimento que nos concede a divina providência, nos coloca Hamed, para transformarmos nossa presente encarnação em fonte de novos suprimentos destinados a tornar mais felizes as encarnações futuras. Muita paz a todos e até o próximo programa.